com o senso da responsabilidade, entendendo o momento que a gente está vivendo, né? Essa é a segunda oportunidade que a gente vem para esse trabalho, para essa missão, numa condição diferente da anterior, e até para tratar de uma maneira diferente como atleta nessa situação, né? Que é um pouquinho mais trabalhosa do que na situação anterior, no sentido de que tem que retomar um pouco o conceito, e esses conceitos é muito teórico nesse momento, né? Então, o primeiro contato foi ontem para receber os atletas. Hoje nós já tivemos uma parte assim de retrospecto mesmo, que a gente foi apresentar um pouco de scout para os atletas, para que eles pudessem também compartilhar conosco o momento que a gente está vivendo, e assim gradativamente irmos tentando manter uma ideia que seja convincente para a recuperação do clube e para a recuperação da equipe na competição. Professor Zé Roberto, para o Minas Cidade Verde, foi conversado o que o senhor e a diretoria em relação a esse momento? O senhor comanda para esse jogo, comanda no domingo também, fica por tempo indeterminado, já está definido que vem algum nome? Na verdade, a conversa é exatamente nesse sentido, da gente fazer esse trabalho ainda por tempo indeterminado, né? Eu tenho a responsabilidade agora de já fazer o jogo da quarta-feira, depois Copa do Nordeste está em seguida, né, contra o Vitória lá em Salvador. Então, a princípio, a gente começa a pensar nessas duas partidas, né? E dá tempo para a diretoria pensar como é que eles vão agir daqui para frente com relação ao replanejamento, podemos dizer assim, né? Então, a nossa responsabilidade nesse momento é para fazer primeiro essa partida do Campeonato Piauiense e depois, nessa sequência, já tentarmos organizar para a partida da Copa do Nordeste, até que se defina como é que vai ser a situação futura, né? É um momento para aproveitar, o Zé Roberto aproveitar a chance para tentar ser efetivado, inclusive, para a Série D, talvez? Na verdade, assim, esse é um processo gradativo, né? E a gente está aqui a serviço do clube, na verdade, né? Para fazer o melhor trabalho possível. Não significa dizer que a gente está aqui e essa função ela é delicada, porque quando você entra na comissão técnica de auxiliar permanente, você tem essa responsabilidade. Primeiro, de estar à disposição do clube para fazer o teu trabalho. Segundo, para fazer o teu trabalho da melhor maneira possível. E com aquela concepção de que é importante para que, primeiro, o clube, primeiro momento que a gente está vivendo, que a gente consiga ter êxito, né? Isso não é o José Roberto. É importante que a responsabilidade dos atletas nesse momento é muito grande, a responsabilidade do staff nesse momento é muito grande, e que a gente consiga fazer um trabalho onde remeta uma possibilidade de recuperação. E a partir daí, obviamente que tudo vai ser analisado, mas a prioridade nossa nesse momento é tentarmos trazer o clube para a sua linha de trabalho normal e tentarmos recuperar o mais rápido possível a autoestima desses atletas para que a gente possa retomar o trabalho. Era a minha próxima pergunta com relação a essa parte de autoestima e de confiança, né? Infelizmente, as duas vezes que você está tendo a oportunidade de assumir a equipe profissional é sempre em situações de crise muito delicadas. Eu queria saber se como você está sentindo por parte dos atletas esse peso também e o que dá para fazer, né? Você que estava acompanhando todos os trabalhos dos treinadores que passaram, o que você acha que dá para fazer para tentar mudar isso? São dois momentos, né, na sua pergunta. O primeiro de ordem mais digamos assim, comportamental dos atletas, né? Como que o atleta está vivenciando esse momento, e segundo, de ordem assim prática mesmo, o que dá para fazer em termos de trabalho, né? E de ordem assim mais emocional, importante é a gente entender que os atletas, eles precisam, na verdade, né? Essa é a palavra, eles precisam sentir esse momento do clube, né? A gente também não pode aqui só dizer, olha, tá tudo bem, não é assim, né? Nós estamos passando por um momento difícil para um clube do nosso porte, né? Um período muito grande sem vitórias, e até para o atleta também isso incomoda, mas não é só o fato de incomodar. A gente precisa nos sensibilizar para que a gente possa sair dessa zona, nos sentirmos incomodados de alguma maneira e tentarmos aí sim realizar um trabalho de recuperação. Obviamente que o trabalho em si, o que a gente tem nesse momento para fazer é tentar um ajuste dentro daquilo que a gente vê para a competição e dentro daquilo que o próprio clube vem apresentando, no sentido de que o torcedor também precisa de uma satisfação. E em que sentido o torcedor precisa de uma satisfação? Ele precisa de um futebol bem praticado primeiro e depois ele precisa, obviamente, do resultado. Isso não é tão simples assim,
Mas a primeira estratégia é exatamente isso, a gente tentar ajustar um pouquinho em termos de confiabilidade dos atletas para realizar o trabalho. Professor, tu assume a equipe pela segunda vez. Qual o diferencial que vai ser nessa segunda vez que tu está assumindo o River e o que falar do grupo? Os bastidores falam que o grupo está rachado. Está ou não está rachado o grupo do River? Eu acho que o grande diferencial é o momento, né? Nós pegamos num momento onde a gente estava no começo de temporada, os resultados não vieram, o trabalho foi apresentado, mas infelizmente o resultado não estava vindo. Foi necessário uma alteração naquele momento no entendimento da direção. Mas a equipe buscava um resultado para afirmação. Esse era o momento. Hoje não, hoje nós estamos num momento totalmente diferente. Nós entramos numa linha de declínio, isso é fato, e nós não conseguimos nos encontrar nas competições disputadas, né? Fizemos até uma campanha aceitável na Copa do Brasil, fizemos um trabalho inicial na Copa do Nordeste que vinha convencendo e depois entramos num declínio com a sequência de resultados negativos. E no Campeonato Piauiense tivemos muita dificuldade desde o início, né? Nós não conseguimos ainda nos encontrar no Campeonato Piauiense. Então, assim, o primeiro aspecto é que o momento é diferente. Digamos assim, a etapa percorrida é maior e, por consequência, quando a etapa percorrida é maior, você tem mais situações para tentar ajustar. E é natural também, dentro do futebol, para quem vive no futebol, que eu nem diria essa questão de grupo, né, rachado, como foi o termo utilizado, Sidney, mas eu diria que é natural que no momento de insucessos, dentro de uma equipe de trabalho com 35 atletas, isso vai para qualquer equipe de trabalho, você tenha também as insatisfações. E as insatisfações, em alguns momentos, elas são até positivas no sentido de estar sentindo-se incomodado com esse momento, né? E esse sentir-se incomodado faz com que, às vezes, aconteça algumas cobranças, aconteça alguma necessidade do atleta que está fora e que quer jogar, então precisa administrar tudo isso. Na verdade, a função de treinador, ela passou por uma mudança muito grande nos últimos anos. E hoje a gente mais trabalha em cima da gestão de grupo, que é o grande desafio. O treinamento por si só, ele é um aspecto básico, geral para todos os treinadores. Mas nós temos sim o grande desafio, que é o desafio da gestão de grupo. E nesses momentos de insucesso, os desafios obviamente que aumentam. O que é que o senhor pensa como primeiro momento para essa partida contra o Picos, que vai lutar para se manter no G2? Como é que o senhor pensa em reformular esse pensamento do grupo para que, diante de um adversário difícil, não ocorra outra derrota e que isso se agrave na verdade, o primeiro ponto a gente tem que entender o momento nosso na competição e o momento de quem está na parte de cima da tabela, né? Nós temos que olhar a tabela, ela apresenta equipes que estão na parte de cima da tabela, que está brigando por um certo objetivo, e o Pix é uma grande equipe, vem fazendo isso na competição, vem mostrando um futebol de resultado, que é o importante também. Tem um artilheiro, né? E essas competições, elas têm essa premissa. Quando você tem um artilheiro, por consequência, a tua equipe fica muito mais fortalecida. E é um problema que nós tivemos também, porque nós tivemos até, em termos nominal, né, um grande artilheiro que nós perdemos lá no começo da competição, e que quer não faz falta, porque eu sempre digo assim, jogar futebol é uma coisa complicada, mas fazer gol é mais complicado ainda, não é qualquer um que sabe fazer gol. Então a gente tem que avaliar todos esses momentos e trabalharmos para que a gente possa, nesse curto espaço de tempo, fazer com que a gente entenda a responsabilidade que nós temos, dividir essa responsabilidade com os atletas e trazer um pouco a confiabilidade do torcedor para que ele possa, mesmo nesse momento difícil, nos apoiar no Lindolfo Monteiro em busca do resultado. Sabemos da dificuldade da competição e a dificuldade do momento, mas temos que entender a competição no sentido de fazermos um jogo, jogar a competição como ela requer, né? E a competição, ela requer um jogo mais disputado do que jogado, um jogo mais brigado do que trabalhado, e é esse entendimento que a gente tem que ter para realizar essa partida. Com relação ao técnico passado, né, ele fez umas reformulações em algumas partidas, né, fez mudanças e tal. Para esse jogo de agora, você pensa em também dar essa mexida, ou como é que você pensa essa equipe que vai entrar para o jogo do Campeonato Piauiense da Copa do Brasil? Se você pensa em dar alguma mexida no time? O fato é que os resultados, né? Nós começamos a competição e tínhamos uma equipe praticamente definida, né? A gente sempre fala assim que as grandes equipes do futebol
brasileira e mundial na história, na minha geração, né? A minha geração falava que era aquela que você sabe de 1 a 11, né? Então, quando o torcedor sabe cantar a equipe de 1 a 11, aquela equipe está bem, né? Hoje nós temos aí algumas equipes, como o caso do Flamengo no futebol brasileiro, que está fazendo isso. Então, o que nós temos que entender? As mudanças, elas partem exatamente dos resultados. Ou seja, eu não estou obtendo resultado e eu estou buscando alternativa, e é importante que a gente entenda, porque em alguns momentos o treinador ele tem que buscar alternativa para que o resultado venha. E aí você começa a buscar alternativas táticas, começa a buscar alternativa de alteração e começa a buscar alternativa até nominal. E o resultado continuou não vindo, né? O que a gente tem que fazer? Primeiro, resgatar a confiança desses atletas, que é muito difícil, mas a gente tem que trabalhar em cima disso. Tive uma conversa com eles exatamente para isso, para que a gente possa trazê-los de volta para aquele momento onde nós começamos uma competição, e nunca é demais dizer que nós começamos as competições e essa equipe ela vinha encantando, ela vinha mostrando bom futebol, não só a nível de Piauí, mas a nível de Brasil. Essa equipe se apresentou bem no início, mas isso foi um início muito curto. O que a gente precisa fazer agora é resgatar um pouquinho desse início, que foi só uma amostra grátis, e tentar fazer com que essa equipe retome um trabalho e no curto espaço de tempo para poder convencer o torcedor e para poder buscar o resultado, que é o fundamental e importante.